Muito boa noite a todos e muita paz. Hoje estamos aqui com algumas deficiências, algumas dificuldades cotidianas, coisas que ocorrem no nosso dia a dia e que muitas vezes nos impedem de fazer as coisas como gostaríamos de fazê-las. Então eu estou gravando previamente esta apresentação, porque vai ser praticamente impossível fazê-lo ao vivo. Nós vamos falar aqui sobre a perfeição moral, que está no último livro do Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral. A procura da perfeição moral nos é recomendada por Jesus, naquele ensinamento onde ele nos diz: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Jesus nos preconiza buscarmos a perfeição de Deus. Não tentar ser tão perfeito quanto Deus, porque não vamos ser, mas colocar Deus como um parâmetro a ser alcançado. É o nosso destino, é o nosso objetivo. Então nós estamos aqui para buscar essa perfeição. E a busca dessa perfeição é que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Nós vamos crescer, progredir, evoluir, à medida em que nós formos nos tornando melhores que os outros, superiores aos outros. Quanto mais, melhor. Para frente, para o alto, sem limite. O nosso limite é Deus. Isso está explícito no Pai Nosso, né? Buscar o reino de Deus, trazer o reino de Deus até nós. Agora, o objetivo de nos tornarmos espiritualmente elevados deveria ser sempre fazer a vontade de Deus, para que o reino de Deus, para que Deus esteja presente entre nós. Pensando no meu bem-estar, no bem-estar de todos que fazem parte da minha comunidade, do ambiente onde eu vivo, deste meu universo imediato. Esse deveria ser o propósito de buscar a minha elevação espiritual. Mas se eu disser, honestamente, que eu estou buscando o crescimento espiritual para tornar o meu mundo melhor, para tornar as pessoas mais felizes, eu estarei sendo um tanto quanto hipócrita. Porque no fundo, realmente eu desejo isso. Mas eu estou mais preocupado com a minha própria felicidade. Se eu for moralmente elevado, serei feliz. Vou estar acima da doença, da aflição, do sofrimento, da dor, da tristeza, da amargura. E vou estar no patamar da paz, da harmonia, da felicidade, saúde, sucesso em todas as minhas realizações. Ser bem recebido, ser bem-vindo, ser querido, ser amado, isso faz as pessoas felizes. Mas nós só vamos alcançar esse estado, esse resultado nas nossas ações, se nós formos elevados espiritualmente. Então é essa elevação espiritual que estamos sendo convidados a trabalhar. O Livro dos Espíritos, esse Livro dos Espíritos, é uma obra clássica que nos ensina a nossa verdadeira natureza. Aqui nós aprendemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, quem é Deus, quem é o universo, que é espírito, que é matéria. Nós vamos ter todos esses conhecimentos e nós vamos saber o que Deus espera de nós. Nós vamos conhecer as leis da vida, as leis da natureza, e vamos procurar pautar a nossa existência em termos dessas leis, das leis da natureza, das leis da vida. E nós vamos particularmente fazer isso aqui, trabalhando a nossa perfeição moral, no capítulo 12 desse livro, Perfeição Moral. Está aqui. E nós vamos trabalhar, encontrar um material para reflexão do encontro de hoje, na pergunta número 918, que fala sobre os caracteres do homem de bem. Quais são os caracteres do homem de bem, né? Nós sabemos quais são.
tudo aquilo que nós buscamos nos outros, tudo aquilo que nós esperamos que os outros nos ofereçam. Esses são os caracteres do homem de bem. O que a gente precisa ter em mente é que nós devemos dar para receber, é dando que se recebe. Então vamos ver a questão como funciona. Pergunta: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Quais são os sinais? Quais são os indícios que vão levar as pessoas a reconhecer em mim o meu progresso espiritual? Quais? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são na prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. É isso aí. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou a lei da natureza, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Fui para você, tenho sido para você o que eu gostaria que você fosse para mim. Tenho feito a vocês o que eu gostaria que vocês fizessem para comigo. O homem cheio de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse ao interesse da justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, ele olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que me deu esses dons, essas dádivas, pode retirá-los a hora que bem o entender. Se a ordem social colocou homens sobre sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa da sua autoridade para elevar sua moral e não para esmagá-los pelo meu orgulho. Devo usar a minha autoridade sobre os homens que estão sob minha responsabilidade para elevar a moral deles e não para pisar, como a gente costuma fazer. Eu devo ser indulgente para com as fraquezas alheias, porque eu sei que eu mesmo tenho necessidade de indulgência. E me lembro das palavras de Jesus: todo aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Complicado? É, mais ou menos. Não tenho o direito de julgar se eu mesmo sou passível de julgamento. Só posso julgar quando nada age em mim a ser julgado. Tem que ser melhor que os outros. Mas tem que ser de verdade, tá? O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Perdoe as minhas dívidas como perdoo quem me deve. É por aí. Eu devo respeitar nos meus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como eu gostaria que eles respeitassem os meus. Essa é a primeira pergunta. Essa é a questão que fala sobre os caracteres do homem de bem. O que é de se esperar que eu faça? Eu tenho que ser para o meu próximo o que eu gostaria que o meu próximo fosse para comigo. Quero ser bem recebido, tenho que receber bem. Quero ser valorizado, tenho que valorizar. Quero ser respeitado, tenho que respeitar. Simples assim, é curto, grosso. E não tem muito segredo, muita coisa para ser decorada, não. Basta que a gente tenha em mente o fato de que é o bom senso.
Eu sou a medida. O que eu espero de vocês é o que eu tenho a lhes oferecer. Aí eu quero que vocês sejam brutos comigo, injustos comigo. É mesmo? Não. Eu quero que as pessoas sejam educadas e gentis comigo. Devo ser educado e gentil. Eu devo me portar melhor do que todos os outros se portam comigo, que é para isso venha mudar. Mas note bem, a busca desses valores, a prática desse esforço, no sentido de dar o meu melhor, não é no sentido de eu colher o melhor que possa me dar. Eu faço isso. Eu, infelizmente, ainda, no estágio em que me encontro, eu busco ser respeitado. Respeito porque estou esperando ser respeitado. Tenho que começar a melhorar a minha forma de pensar para respeitar pelo respeito em si. Ser bom pelo prazer de ser bom, e não para que sejam bons para comigo. É uma postura a ser reavaliada. Se eu quiser ser um homem de bem, tenho que praticar o bem não com a intenção de colher o bem, mas com a intenção de fazer o bem para me sentir bem fazendo o bem pelo bem. Aí vem o conhecimento de mim mesmo, que está analisado na questão 919. Pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O mal vem aqui. Como é que eu faço para não ser levado pelo mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio da gente conseguir conhecer a nós mesmos? Vamos lá. Questão respondida. Fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Quem está dizendo isso aqui é Santo Agostinho. Tá? Façam o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que eu tinha feito e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que a cada noite se lembra todas as suas ações que teve no dia e se perguntar o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acredite, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais nos outros, se fizestes uma ação que não ousarias confessar, pergunte a si mesmo ainda isto. Fizeste uma ação que não ousarias confessar, tá certo? Se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Eu fiz coisas que eu prefiro esconder. Fiz. Então eu andei praticando algumas coisas que seria melhor se ninguém percebesse. Então isso aí é um indício de que algo tem que ser mudado no meu comportamento. Porque eu devo querer tudo às claras. Não devo temer julgamentos. Não devo temer más interpretações. Então eu tenho que fazer as coisas de tal forma que eu não venha a merecer críticas, censuras, repreensão. Certo? Se Deus me chamar para o mundo dos espíritos, tudo que eu fiz vai ficar explícito. Isso é óbvio, né? Então eu devo examinar o que eu posso ter feito contra Deus, contra o meu próximo, e enfim, contra eu mesmo.
as respostas serão um repouso para a nossa consciência, ou a indicação de que alguma coisa precisa ser mudada. Se eu não fiz nada de que eu possa me arrepender, me envergonhar, que eu possa ser criticado, é bom, estou satisfeito, estou no mundo certo, estou no caminho direto. Agora, se eu fizer alguma coisa da qual eu deva ter um certo receio, se eu ficar com a pulga atrás da orelha por causa de alguma eventual censura, se eu fiz algo de que eu próprio não aprovo, é mau sinal, tem que mudar, tá certo? O conhecimento de mim mesmo, portanto, é a chave do progresso, do meu progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade. Mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma das suas ações, pergunte a si mesmo como você a classificaria se fosse feito por outra pessoa. Se eu censuro em outro alguma coisa que eu faço, tá certo isso? Hã? Não tenho nada para justificar alguma coisa que eu censuro se for feito por outro. A gente tem amor próprio, tem orgulho, a gente tem mil desculpas para agir da forma como a gente age. Isso porque nós somos uma criatura, um ser que está protegendo a si mesmo. Eu tenho que me proteger, não tenha dúvida, é normal. Mas eu não devo encontrar desculpas para justificar as minhas falhas. Quando eu tomo uma atitude que eu condeno no outro, eu faço alguma coisa que se alguém fizer para mim, eu vou ficar muito macho, muito bravo. Se eu faço isso, não adianta ficar procurando desculpa para justificar. O cara me pediu ajuda, me pediu, estendeu a mão, aí pedindo alguma coisa. Eu falo, agora não tem, agora não dá. Se eu quiser, dá. Se eu quiser, tenho. Mas às vezes eu estou com má vontade. Eu não quis fazer, não fiz porque eu não quis. Eu não vou dizer simplesmente eu não fiz porque eu não quis. Eu vou arrumar uma desculpa. Eu estava com muita pressa. Eu não tinha dinheiro trocado. Eu precisava chegar logo em tal lugar. Então eu estou me desculpando. Estou arrumando uma explicação, estou tentando justificar algo que eu não fiz, mas deveria ter feito. Estou tentando justificar algo que eu fiz e não deveria ter feito. Então, a gente tem que começar a pensar, avaliar. Deixar de lado essa mania, esse hábito de tentar explicar o que nós fizemos, que desaprovamos. Quem desaprova aquilo que eu faço sou eu. Se eu desaprovo é porque está incorreto. Está contrário à minha convicção, à minha moral, à minha consciência. Se eu não desaprovo, se eu aprovo, porque está tudo bem, está tudo correto, tudo certo. Então eu tenho que colocar essas questões aqui de forma clara e objetiva. Fiz algo de que eu possa me arrepender? Fiz algo condenável? Deixei de fazer algo que eu poderia ter feito? São essas perguntas que vão me levar à prática do bem, à prática do amor ao próximo, que vai me conduzir ao caminho da perfeição moral. Perfeição moral. Perfeição física você não tem, perfeição de caráter você não tem. É muito difícil alcançar essa tal perfeição. Vai levar muito tempo, muitas existências. Serão necessárias muitas experiências. Mas uma hora a gente tem que começar. Vamos começar agora. Comecemos já. Coloquem, pois, questões claras e precisas e não temam multiplicá-las. Podem se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Às vezes uma coisinha simples que eu faço, de forma despretensiosa, vai me trazer alegrias no futuro. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice?
Esse repouso não é o objetivo de todos os seus desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas. Não é isso? A gente trabalha, a gente poupa, a gente economiza, a gente engole sapo, engole desaforo, pensando no nosso futuro, em ter, em guardar, em crescer, não é isso? Então, o que é que esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? E isso não vale a pena de fazer algum esforço? Vale ou não vale? Vale. Se eu quiser viver bem, se eu quiser estar tranquilo no futuro, não vale a pena eu poupar agora, eu investir agora? Não vale a pena eu trabalhar meus bons sentimentos agora? Eu adquirir méritos futuros? Passar a policiar o meu comportamento de tal sorte que eu venha a ter momentos alegres e felizes daqui a uns tempos? Vale. Então, é isso que eu estou procurando uma compensação. Estou plantando para colher depois. Então é aí, vamos lá. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque deixamos de fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos a sua atenção para os fenômenos de natureza a impressionar nossos sentidos. Depois, nos demos instruções que cada um de vocês se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Isso é o que Santo Agostinho disse. Agora, aqui é o seguinte. Eu quero realmente ter tranquilidade, serenidade, quero estar numa boa, né? Eu me aposentei já há alguns anos, mas para que eu pudesse me aposentar, eu trabalhei um bocado. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu estive em situações que dá vontade de chutar o pau da barraca, sair correndo, largar tudo para trás. Mas eu não fiz isso, porque o meu objetivo era mais importante que os desaforos, que os percalços, que as dificuldades que eu estava enfrentando. Valia a pena enfrentar essas dificuldades, porque o que me aguardava lá na frente, o meu objetivo, era importante. Da mesma forma, nós agimos com relação ao nosso crescimento, ao nosso progresso moral. Nós queremos ser felizes. Para sermos felizes é necessário nós estarmos na ordem do dia, na lei da natureza. Fazer a vontade de Deus, estar em paz, em harmonia, de conformidade com a lei de Deus. É isso que nós temos que trabalhar. Então, da mesma forma como nós nos preocupamos com o nosso futuro material, a nossa vida material, devemos fazer com relação à nossa vida espiritual. Porque no fundo, a nossa vida material é passageira. Isto passa, isto fica por aqui. O que cresce mesmo, o que é definitivo, que não termina, é a nossa vida espiritual. Essa não termina. Então, no momento em que nós baixarmos o corpo na sepultura, continuaremos sendo o mesmo espírito e continuaremos evoluindo na mesma trilha que viemos seguindo até aqui. Então nós temos que começar a nos preocupar com isso no futuro. É por isso que é importante nós trabalharmos as nossas boas qualidades. Vamos verificar no nosso dia a dia, analisando o nosso comportamento durante o dia, o que é que nós fizemos de errado, o que é que nós fizemos que merece e precisa ser modificado. Esse é o caminho a ser seguido. Essa é a recomendação que fazemos. Isso é o que se espera que seja conseguido com o estudo do Livro dos Espíritos. Tudo bem? Eu espero que todos possamos tirar uma conclusão bastante positiva com relação àquilo que foi dito.
meditar sobre esse assunto e procurar colocar em prática na medida das oportunidades que nós temos. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz e até o próximo encontro, que será qualquer hora dessa, se Deus assim o permitir. Muito boa noite a todos e até mais. Bye.